Dia de continuar nossa leitura semanal aqui no nosso canal. Caramba, toda semana uma leitura específica e um estudo devocional, hein? Isso tá me dando um trabalho, mas tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom porque eu tô revisitando o texto do Antigo Testamento, aprendendo de novo, né? E olha só, o texto dessa semana, ele para mim foi uma quebra de padrão, né? Não sei se vocês perceberam, quem estudou, né? Nós estudamos ali Gênesis 24 até o capítulo 25, até o versículo 18 só, e foi um monte de texto. Não pense que foi pouco, não, foi muita coisa. E aí o que acontece? A gente estava vindo num ritmo e de repente a gente tem o casamento de Isaac, que é uma quebra. Isso é um alívio que tem no texto, né? Para você descansar e viver um pouco desse romance que tem na Bíblia. Cara, a Bíblia tem tanta coisa. Ela é muito completa, ela é muito completa. É por isso que é importante ler com calma e saber ler a Bíblia, né? Eu sempre falo, toda vez que eu vou falar disso, eu lembro do meu livro Texto e Contexto, tá aqui. Ajuda muito a interpretar a Bíblia Sagrada. Aqui na área de membros, vocês experimentam um pouco do que tem no texto, no livro Texto e Contexto, tá? Tem vídeos para membros sobre os temas dele também. Mas o que é mais interessante na leitura de hoje é que a gente está vindo de uma sequência de acontecimentos desastrosos, complicados, né? A morte de Sara, que a gente ficou triste lendo também, né? Poxa, Sara morreu. Claro que ela morreu, né? Mas toda a importância da pessoa, né? E de repente ela morre. E aí a gente chega numa uma sessão do texto onde você é chamado a descansar, respira um pouco, né? Que é o casamento de Isaac com Rebeca. Que texto incrível. Eu considero o texto do casamento de Isaac e Rebeca quase mais importante do que o texto de José. O texto de José no Antigo Testamento, na minha opinião, é o melhor texto que tem, sabe? É o evento, é a história, né? O texto de José para mim é incrível, eu chego a ficar arrepiado quando eu lembro. E o de Rebeca e de Isaac também, a história, como tudo acontece, sabe? Depois desse texto tem o de Moisés, também arrebenta os corações. O texto de Moisés é um dos mais influentes da Bíblia, né? Mas é isso, cara. Nós lemos sobre isso. Tem muita coisa pra gente conversar hoje. A gente sai num cenário triste, vai pro cenário alegre e a gente abre espaço para mais história. A história vai continuar daqui pra frente, mas ela faz uma pausa. Os personagens vão mudar, a história vai mudar, coisas mais difíceis vão acontecer no futuro. E antes disso, é importante descansar. Acho que essa foi a maior lição que eu aprendi no texto devocional da semana. Bom, antes de começar a falar sobre os pontos importantes do texto, eu vou convidar você a se inscrever no canal e participar do devocional semanal. Toda semana a gente lê o texto, eu vou falar para vocês o texto da próxima semana no final desse vídeo, tá? E vocês estudam o texto durante a semana toda e no final da semana, no domingo, aliás, no início da outra semana, nós viemos aqui aprender algumas verdades sobre o texto que a gente leu, tá? Na área de membros, os membros recebem o PDF do estudo da semana. Então tem um PDF aqui, ó, que eu vou acompanhando para eu não me perder. E eu disponibilizo esse arquivo para os membros. Então eles já têm os PDFs dos estudos anteriores, né? E se você se tornar membro agora, você vai pagar só R$ 5 por mês e vai receber todos os PDFs também para você acompanhar em casa. O Felipe já me cobrou aqui o PDF, por exemplo, ele quer imprimir e quer acompanhar lendo o PDF, né? Eu espero que eu fale tudo que eu escrevi, então, porque senão eu vou ser mal avaliado. Mas é isso que acontece, tá? Então curte o vídeo, senta em algum lugar, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Esse é um momento tão importante. A gente perde tempo falando sobre tantas coisas. Por que não investir tempo conversando sobre a palavra de Deus? Isso é importante. Somos cristãos, né? Somos chamados ao ministério de Cristo, somos chamados ao corpo de Cristo. Precisamos conversar sobre Cristo, sobre a palavra dele, todas as coisas boas que a gente extrai da palavra dele. E esse é o momento agora, tá? Então, espero que você goste do material e aproveite, né? E comente aqui embaixo também e veja os outros vídeos, veja o futuro livro, o futuro vídeo também, né? Nós começamos com o casamento de Isaac e eu achei uma introdução no livro do Bruce Walker incrível, tá? Ele traz uma introdução ali no livro Teologia do Antigo Testamento que ele consegue resumir todo o contexto do capítulo 24 e ainda acrescenta conteúdo ao que a gente leu. Ele escreve o seguinte, ó, deixa eu mostrar na minha tela aqui, talvez vocês queiram ver essa parte, né? Deixa eu ampliar aqui um pouco. Aí, ó, esse é o texto. Isso aqui é um parágrafo do Bruce.
O Bruce escreveu o livro Teologia do Antigo Testamento, que não é um comentário, mas um estudo sobre a teologia no desenvolvimento da história da redenção a partir do Antigo Testamento apenas, e esse texto aqui para mim foi incrível, ele vai ajudar muita gente, ó. Isaac e Rebeca experimentaram um casamento feito nos céus. Por que feito nos céus? O casamento de Isaac e Rebeca era a vontade de Deus, fica explícito na leitura do texto, tá? Nos arranjos do casamento, Abraão envia seu servo mais importante de volta à terra de onde viera, ao patriarca, lá em noroeste da Mesopotâmia, a fim de conseguir uma esposa para o filho. Ao chegar ao poço da cidade natal de Abraão, o servo ora a Eu Sou, que é Yahvé, que está escrito ali Eu Sou, pelo sucesso da viagem. E aí ele vai trazer uma paráfrase da oração do servo dele, que a gente não sabe quem é, mas aparentemente é Eliezer, né? A oração seria mais ou menos assim, ó: seja enviada uma virgem que concorde em lhe dar de beber, e aí está o sinal. Se ofereça para dar água aos seus 10 camelos. Antes de terminar a oração, Rebeca aparece e cumpre a oração do servo. E este é o sinal de que aquele é um casamento realizado nos céus, onde o Eliezer está orando e Rebeca realiza a sua oração sem saber o que ele está orando. Isso reflete a vontade de Deus. O momento e o ambiente em que os olhos dos enamorados se encontram ao mesmo tempo pela primeira vez em Bir Lahai Roi. Não sei se eu falei certo, mas o significado é o poço do ser vivente que vê. Era o local aonde Isaac estava esperando a sua esposa chegar. Entende? E é uma cena tão romântica que, mesmo não tendo tantos detalhes, você imagina. Rebeca chega, né? Isso é muito bonito. Rebeca chega e ela cobre o seu rosto, porque fazia parte da tradição. Ela cobre o seu rosto em respeito a Isaac. E Isaac vê ela chegando e os dois se encontram mesmo. Esse é um encontro romântico mesmo, sabe? É muito bonito, é muito romântico e termina com os dois já se casando no local onde Sara dormia, por exemplo. No lugar foi se fosse no século XXI, na cama de Sara. Sara, a mãe de Isaac, tinha falecido, né? E a Bíblia fala que isso foi um consolo pela morte de Sara. Provavelmente, Isaac ainda estava triste pela morte da sua mãe. E Rebeca entra com esse papel fundamental de consolar o profeta, sabe? De fazer ele perceber que Deus ainda está olhando por ele. E, cara, nada melhor como consolo do que uma esposa segundo o coração de Deus. Não existe nada melhor no mundo do que uma esposa segundo o coração de Deus. E é isso que ele encontra quando se encontra com eles. É muito romântico isso. Agora, tem umas partes do texto que ficam difíceis de entender, ou que levanta curiosidade, né? Vamos tentar lembrar o contexto do texto. Abraão já está velho, já está quase morrendo, né? Mesmo assim, ele ainda vai se casar com uma outra mulher depois da morte de Sara. Ele casa ainda, tem filhos. O cara era bom mesmo, sabe? Era o patriarca raiz, né? Ele se casa de novo, tem filhos e tudo mais, mas ele está preocupado com a continuidade da aliança. Ele sabe que Ismael não é o herdeiro da aliança e nem os próximos filhos serão, né? Mas a aliança, ela precisa continuar. A promessa de Deus é que Isaac seria uma nação enorme. Isso vai acontecer em Jacó, né? E depois em Jesus. Mas ele está preocupado porque Isaac ainda está solteiro. E a grande preocupação de Abraão, além de fazer com que o filho se case, é que ele não se case com uma pessoa, com uma cananeia ou com uma pessoa de uma nação que foi amaldiçoada por Deus, né? Nós vimos nos vídeos anteriores que assim que Deus divide a Torre de Babel em vários povos, aqueles povos representam o povo amaldiçoado que surge lá em Canaã, né? Em Cã, aliás, né? E Abraão sabia que se a linhagem dele, se Deus realizasse a promessa pela linhagem de Abraão, esse menino não poderia se casar com uma pessoa que seria amaldiçoada por Deus. Traria um monte de problemas. Por exemplo, a má influência que os outros povos trazem ao povo de Deus era uma preocupação de Abraão. Ele poderia se tornar um idólatra, por exemplo, e assim quebrar a aliança com Deus, né? Ele poderia abandonar a aliança e viver os costumes do outro povo também.
Tudo isso traria maldição para a aliança. E olha só, quando Moisés está ensinando isso para a gente, Gênesis é Moisés ensinando. Ele está ensinando isso de uma forma tão clara para que o povo, quando passe por essa situação, não se envolva da mesma forma. Tanto é que parte da lei proíbe, né, proibia naquele tempo de que o povo de Deus se casasse com as mulheres de outros povos. E Moisés está ensinando isso aqui. Então a gente tem a preocupação de Abraão de dar continuidade na aliança sem manchar a aliança com outros povos, né? Infelizmente, Abraão tenta fazer isso aqui, ele consegue, mas no futuro Moisés não vai conseguir a mesma coisa. Isso é história para os próximos vídeos, né? Mas a gente tem alguns pontos aqui que chamaram a atenção. Primeiro, a soberania de Deus no texto. Deus ele está guiando o servo de Abraão e Abraão segundo a sua própria vontade. É certo que foi Abraão que pensou. É certo que Abraão executou, né? Ele chamou o servo, olha, você vai voltar na minha nação, vai pegar uma mulher de lá para casar com Isaac. Tudo isso foi planejado por Abraão, né? Aparentemente. Mas na realidade, Deus já tinha planejado tudo isso, entende? Isso tudo refletia, primeiramente, a vontade de Deus. E ela é executada, vou usar a palavra talvez errada, cabalmente, do jeito que Deus quer. Né? Tanto é que na oração do servo de Eliezer, antes dele terminar a oração, Rebeca apareceu. Né? Quem é que trouxe Rebeca? Foi Eliezer? Não, foi Deus que trouxe ela. E isso foi muito bom de ver acontecer. E às vezes a gente não vê isso acontecendo na nossa vida. Por exemplo, como é que você veio parar nesse vídeo? Como é que você conheceu esse canal? Como é que você começou a estudar a Bíblia? Tudo isso tem a ação sobrenatural de Deus. E às vezes nós não enxergamos por sermos materialistas demais ou focarmos apenas naquilo que se vê, né, e não na nossa fé. Isso é visto, né, a fé de Abraão e a fé do servo é visto claramente na passagem do texto. E o Eliezer, eu vou falar que Eliezer, eu acho que Eliezer, ele fica tão impressionado com aquilo que ele se ajoelha e adora a Deus quando isso acontece. Então ele percebe, sabe? O cara tem sensibilidade espiritual para perceber que aquilo que está acontecendo não é meramente humano. Não é sobre o ouro que ele levou, não é sobre os camelos, não. É sobre Deus fazer exatamente o que ele orou. Entende? Isso reflete a vontade de Deus. E a vontade de Deus é refletida na vontade de Abraão e do seu servo. Uma outra coisa que chama atenção, muita gente vai estranhar, é o juramento que Abraão faz no início, né? Abraão, ele chama o servo dele, bota a mão na coxa dele, ó, vem cá. Que coisa estranha, né? Caramba, para 2023 isso é muito estranho, mas para aquela época não. Não sei se você reparou, mas a coxa é um dos pontos vitais do ser humano. Se você cortar a coxa de alguém, ela pode morrer. Ela não perde só a perna, ela pode morrer. Existe uma veia, e como é que os antigos sabiam disso, né? Não sei, mas eles sabiam. Existe uma veia que circula o nosso corpo e que ela é muito aparente na coxa. De forma que se você cortar a coxa do ser humano em determinado lugar, você mata ele. Então, aquilo é no juramento de vida, sabe? Jura pela sua vida. Porque se você errar, eu posso cortar essa veinha aqui, ó. Você morrer. Tipo assim. Mas, claro, Abraão não ia fazer isso nunca, né? Que ele era o servo mais fiel que ele tinha. Mas ainda assim, tem que ter responsabilidade. E é isso que é interessante, né? Pode ser a pessoa mais fiel do mundo, a melhor pessoa do planeta. Sem responsabilidade, ela não é nada. E Abraão faz isso. Então, aquele juramento com a mão debaixo da coxa é o juramento de vida daquela época, tá? A gente não entende muito sobre juramento hoje, né? Porque essa geração, ela não cumpre quase nenhum juramento que faz, né? É algo que a gente precisa restaurar na nossa sociedade. Tá aí a oportunidade, né? E agora, outra questão é quem era aquele servo, né? Provavelmente o servo que Abraão manda é Eliezer. Ele aparece, por exemplo, no capítulo 15 como aquele que herdaria todas as coisas, né? No capítulo 15, Abraão está preocupado assim, o Senhor me prometeu um herdeiro. Sara continua estéril, né? E aí, quem é que vai ser esse herdeiro, né? É Eliezer, o meu servo mais fiel? E aí Deus fala que não é Eliezer. Depois ele tenta com Agar, né? Tem Ismael e Deus fala, não era Ismael. Você fez isso aí à toa, não era Ismael. O herdeiro vai vir entre você e Sara, tá bom? Mas aquele era o servo mais antigo.
e era o cara que acompanhava Abraão, e provavelmente foi ele que foi enviado, tá? Ele saiu dali com um monte de camelo recheado de presentes. Ali provavelmente tinha ouro, tinha prata, tinha joias prontas, né? Tinha utensílios de doméstico, pano, sei lá o que que tinha ali para aquele povo, né? Hoje em dia seria mais ou menos um Pix. Faz um Pix para mim, né? Esse era o Pix daquela época. Demorava um pouco para cair na conta, né? Você tinha que atravessar o deserto todo com os camelos. E aqueles presentes eram os dotes, sabe, pessoal? Aquilo era importante porque quando você tirava uma mulher de uma casa, eu vou tentar não ser ofensivo com o que eu vou falar, mas vocês têm que entender que era a cultura daquela época, né? Não é a nossa cultura, mas é a cultura daquela época. Quando você tirava uma menina de dentro da casa de alguém, você retirava uma parte importante da casa, sabe? Porque a menina, ela ajuda na casa. Ela contribui muito com o crescimento da família. Entende? Olha, não fui ofensivo, pelo contrário, né? Então, tirar uma menina da casa de um patriarca era tirar um bem valiosíssimo da casa dele. E pior, colocar ele na casa de outra pessoa. Então, era exigido esse dote para que aquela pessoa que perdeu a filha, ela tivesse algum consolo financeiro, já que aquela menina ajudaria na casa também. Tá? É estranho falar isso? É estranho. Estamos no século XXI. Mas não é ilógico. Faz sentido o que acontecia, né? E quem era Rebeca? Última questão ali. A Rebeca era neta de Naor, que era irmão de Abraão. Então, ó, Abraão tinha um irmão, Naor, e esse irmão de Abraão tinha uma neta. Essa neta de Naor é a menina que foi casar com Isaac, que era filho de Abraão, entendeu? A neta de Naor casou com o filho de Abraão. Entende? Uma geração aí que é bem próxima, mas ainda assim é distante. Que você tem a filha de Naor, ou os filhos de Naor tiveram filhos, e esses filhos deles casou ali. Nós temos outro personagem importante aqui, eu esqueci de colocar aqui, que é o irmão de Rebeca. O irmão de Rebeca é aquele cara que no futuro vai enganar Jacó, tá? Lembra que Jacó foi enganado? Então, esse cara era irmão de Rebeca, tá? E ele ali aparentemente assume a família, porque provavelmente Naor era muito velho, tá? Então, você vê ali o irmão dela aparecendo, e no final do texto você vê o pai dela aparecendo, Naor, né? Naor não, o pai dela é... Cadê? Esqueci o nome do pai dela, não coloquei aqui. E aí você vê o pai dela aparecendo brevemente, provavelmente ele era idoso, e quem tomava conta das coisas era o irmão de Rebeca, que no futuro você percebe que ele era um cara rico, né? Jacó vai cuidar das ovelhas dele, então ele era um cara rico e ele engana Jacó. Esse é o castigo de Deus para Jacó por ele ter enganado seu irmão. Isso é tema para o próximo vídeo, então vamos continuar. Agora, nós temos isso, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Mas essa quebra de ritmo na história me surpreendeu demais e eu vou falar sobre isso. O tema do vídeo é esse, né? Deus, ele para de falar sobre as questões difíceis da vida e resolve falar que a vida é bela também. A vida é romântica também. Sabe, essa palavra romântica é tão fora de moda, talvez para eles também. E de repente Deus vem e restaura a ideia de que a vida possui um romance. As coisas que acontecem com você, que Deus faz na sua vida, precisam ser observadas tanto quanto as dificuldades da vida. Então você tem que tirar um tempo, por exemplo, para descansar e olhar a sua família se desenvolvendo, olhar como seu filho está crescendo e se preocupar com ele. E Abraão é um exemplo de pai por causa disso também. Ele tinha visão, ele sabia aonde olhar e ele tinha planos para aquilo que ele olhava, né? Então, tem algumas características no texto que eu vou deixar para vocês, para os membros do canal, mas eu vou citar algumas delas aqui, de como Abraão ele serve como exemplo de pessoa que soube aproveitar as dificuldades e os tempos bons, como agora, né? Mas algumas características dele, de modelo, pra gente, chama muita atenção. A primeira característica era que Abraão era um cara que considerava, antes de tudo, a vontade de Deus. E por isso ele era abençoado. Sabe, realmente, cara, Deus nos abençoa. Não tem como negar. Deus abençoa aquele povo que coloca ele como centro. Não é à toa que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um padrão
dos profetas é buscar a Deus acima de todas as coisas. E Abraão considerava todas as coisas, sabe? Ele colocava Deus acima de todas as coisas. São um exemplo pra gente. Os pais, as mães deveriam fazer isso se querem uma família fortalecida, se querem uma família abençoada, fisicamente também, financeiramente, espiritualmente, tudo. A solução para todos os nossos problemas, pessoal, é colocar Deus como centro de todas as coisas, como mais importante do que todas as coisas. A gente vê aí um monte de pessoas tentando se preocupar com a questão de guerras, de dificuldade financeira, e nisso, eu cometi esse erro também, nisso essas pessoas querem resolver o problema por conta própria. Abraão, de forma diferente, ele vai dizer para o servo, olha, vai e arruma essa mulher aí pra Isaac. Aí o servo fala, mas se ela não quiser vir, ou quem é que vai vir? E Abraão deixa claro que Deus proverá isso acontecer. E dito e feito, foi o que aconteceu, né? Então, considerar a vontade de Deus acima de todas as coisas é uma das características daquelas pessoas que vão viver esse romance na Terra, que vão experimentar a bênção de Deus aqui na Terra, sabe? E o contrário disso são pessoas ansiosas, cansadas, ocupadas, que nunca têm tempo para aproveitar nada. Por quê? Porque elas estão olhando demais para o mundo, sabe? E elas estão perdendo tudo que tem de bom aqui na Terra para os crentes também, né? Uma outra característica que chamou muita atenção é que Abraão era um homem que se preocupava com a saúde física e espiritual da sua família. Quando Abraão pensa em trazer uma esposa para Isaac, cara, isso não é tão simples. Olha, Abraão estava se preocupando com a vida sentimental do seu filho. Olha, meu filho precisa se casar e a gente vai arrumar um casamento para ele. E é interessante que os nossos pais costumam se preocupar com isso. Já parou para pensar? Olha, se o seu pai, a sua mãe se preocupa com isso, é porque ele sabe que isso faz bem, entende? É uma preocupação legítima, você deve valorizar isso. E Abraão, ele se preocupou, ele se envolveu com o casamento do seu filho. Eu tô falando para você ficar dando pitaco no casamento do seu filho, né, da sua filha, igual muitas mulheres fazem, né? Eu tô dizendo para você ajudar ele a ter uma família, ou ela, a ter uma família saudável, participando, aconselhando ela do jeito certo, né? Não como muitas pessoas fazem, mas do jeito certo. Isso faz parte de um pai que se preocupa com a vida do filho. A vida não é só dinheiro, pessoal, não é só questão financeira. A vida tem romance, é importante se preocupar com isso. Olha, será que meu filho ou minha filha está bem nesse casamento? Será que eles são felizes? Né? Ela está enxergando a felicidade? Ele está enxergando a felicidade? Você pode ajudar nisso. Então, Abraão, ele se preocupa com isso. Olha, meu filho, ele é homem, ele já passou da idade, ele passou dos 30 anos, ele precisa se apaixonar. Ele precisa se apaixonar aí, cara, ele se apaixona rápido demais, né? Na história. Mas claro, Rebeca era linda, né? Ela era temente a Deus. Até eu fiquei apaixonado por Rebeca. É muito fácil se apaixonar por alguém que teme a Deus. É muito fácil, tá? Você só tem que conhecer essa pessoa. Agora, o mundo, ele tenta fazer você se apaixonar pelo prazer sexual. A Bíblia fala para você se apaixonar por aqueles que temem a Deus. Pessoas que temem a Deus e são inteligentes a respeito da fé e da religião são apaixonantes. Elas nos conquistam, né? Na época que eu fazia teologia, por exemplo, na faculdade, a gente ficava encantado em ver as pessoas falando sobre Deus. Falar sobre Deus, ser temente a Deus, aproxima as pessoas. E foi isso que Isaac viu ali, né? Ele viu uma pessoa temente a Deus, ela era bonita, né? E eles se apaixonaram. E olha, talvez Isaac nem tenha visto a cara de Rebeca, tá? Há essa possibilidade, porque Rebeca cobre o rosto. Eles se encontram e se beijam, e eles já vão pro quarto, né? Então, tipo assim, não deu nem tempo dele apreciar a Rebeca e ele já ficou apaixonado. E Abraão se preocupou com isso. Eu quero que meu filho se case com uma pessoa decente. Eu quero que ele tenha uma vida sexual saudável. Ele tem que ter uma vida sexual saudável. Minha filho, minha filha, homens e mulheres precisam disso, tá? E quando você percebe que Abraão se preocupa com isso, você percebe nele um padrão que é fora do comum. Você não vê ninguém falando sobre isso.
Coloca aí, você viu alguém falando sobre a saúde física, sentimental e espiritual do seu filho na internet? Coloca aqui, porque eu nunca vi, né? E isso aqui é um padrão de pessoas que serão ouvidas por Deus, tá? Isso é muito importante. É um homem com planos, mas que depende de Deus. Isso aqui é uma outra característica de pessoas que são abençoadas por Deus, que experimentam essas coisas, né? Abraão, ele traçou todo o plano para o casamento do seu filho. Mas ao ser questionado pelo seu servo, ele demonstrou ter acima de tudo fé. Abraão não teve uma visão, Deus não mostrou que Rebeca seria a esposa de Isaac. Não, Abraão, o texto não fala isso, tá? Ele só fala que Abraão, em certo momento, se preocupou, né? Ele simplesmente acreditou que Deus ia resolver tudo. Afinal de contas, ele é o cara que fala Deus proverá, Deus proverá. É dele que vem essa frase, Deus proverá, né? Tem uma música, né? Tem uma música que usa uma outra palavra, Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não sei o que lá. Então é só. Deus proverá. Então o cara, mesmo que ele tenha planos, ele sabe que os seus planos dependem da vontade de Deus. E essa é uma característica de alguém que vai ser abençoado, que confia em Deus. Não é fazer planos e ter medo, é fazer planos confiando que Deus vai fazer a sua. Jesus falou sobre isso, tá? Jesus falou sobre isso, falou: olha, vocês serão meus amigos, se fizerem a vontade de Deus. O amigo sabe o que vai acontecer porque ele é íntimo daquela pessoa. Então é isso que ele estava querendo dizer. Quando Jesus fala que vocês vão orar e Deus vai dar o que vocês oraram, ele está falando sobre pedidos que têm a ver com esse relacionamento. Não é sobre pedir o carro amarelo com rodas vermelhas, como alguns ensinam de forma errada. Não é sobre pedir dinheiro, pedir para ele pagar a sua conta. Não tem nada a ver com isso. É sobre saber a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, depender da vontade de Deus e ser ouvido, porque tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você vive reflete a vontade de Deus. Aí ele realiza a nossa vontade. Eu coloquei como exemplo aqui. O meu próprio exemplo, não sei se foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Você não sabe. Esse que é o meu exemplo, que eu tô aprendendo com o texto, tá? Eu não sou mestre, eu tô aprendendo com vocês, ó. Você não sabe, mas muitas vezes eu escrevi esse devocional achando que ninguém leria o devocional. Se a minha fé fosse a fé, como a fé de Abraão, eu citaria o nome de cada pessoa a quem Deus entregaria o texto. Entende? Eu não apenas acreditaria que alguém leria, como eu saberia quem leria o texto, entende? Saber que Deus fará tudo o que for necessário para se agirmos de acordo com a sua vontade é o melhor exercício da fé. Porém, precisamos ter em mente que isso deve refletir em muito a sua revelação especial nas Sagradas Escrituras. Viver a vontade de Deus é viver esse romance que a vida traz por você ser fiel a Deus. E isso acontece, pessoal. Isso não é coisa da Bíblia do passado, não. A gente deve buscar viver assim também, né? Uma outra questão é que isso aqui eu já falei no passado, mas é uma coisa que faz tanta falta no presente que a gente precisa lembrar. Abraão era um homem que não tinha medo de ser generoso. Cara, a vida não é só de dar, de receber, aliás, né? A maioria das pessoas vivem esperando receber alguma coisa. Essa é a realidade. Nós nos preocupamos mais com aquilo que a gente vai ganhar do que aquilo que a gente vai dar, de ser generoso com outra pessoa. Faz parte, né? Abraão, ele não tinha medo de fazer isso. Pensa em Abraão tirando, sei lá, 10 camelos, né, que ele tirou, enchendo esses camelos de presente e mandando, ó, vai dar para a pessoa que você encontrar. Pensa na mente do homem pós-moderno, imaginando que ele está perdendo aquele dinheiro, entende? Isso é uma preocupação real e reflete muito como o nosso coração se preocupa mais em receber do que dar. A gente tem que acostumar a ser como Abraão e ser mais entregue às coisas de Deus, óbvio, né? Não é para você sair gastando dinheiro com o pecado e com o mal, mas ser generoso em relação a abençoar outras pessoas. Há uma grande dificuldade nisso no povo de Deus, tá? Eu até diria que o povo do mundo sabe ser mais generoso do que o povo de Deus. O povo do mundo é mais aberto a dar coisas boas, né? É óbvio que isso não resolve o problema do mundo, né? Mas a gente precisa avaliar isso. As pessoas têm muita dificuldade de dar
e muita facilidade de receber. Parece que a gente está passando fome o tempo todo. Parece que nós estamos com necessidade o tempo todo. Mas se você parar e olhar ao seu redor, deve ter uma Bíblia sobrando que você pode abençoar alguém. Já parou para pensar nisso? Poxa, eu tenho, sei lá, 40 Bíblias de estudo. E se eu der essa Bíblia para aquele fulano de tal? Ah, por que você vai dar? Porque eu quero dar a Bíblia para ele. Qual o problema? Sabe, a gente tem essa dificuldade, a gente é agarrado, preso às coisas materiais e a gente pode se libertar disso. E você fazendo isso, você demonstra o que o salmista disse no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é que eu vou ter tudo sempre, é que quando eu precisar eu vou ter, porque o Senhor é meu pastor, né? E não é que eu vou passar fome daqui para frente, não, é que essas coisas não vão fazer falta para mim mais também. Então, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de ser generoso, pra vocês terem uma ideia, a gente tem dificuldade de pedir uma curtida. Olha só, às vezes para ganhar uma curtida a gente tem que mendigar o crente, sabe? A gente tem que se humilhar para ganhar uma curtida, uma coisa que você só dá uma curtida. Não gasta nada. E as pessoas não fazem isso porque elas têm dificuldade. Elas querem mais receber curtidas do que dar curtida, entende? Cara, isso é impressionante. Eu não sei como é que chama isso no mundo, mas é uma vergonha ser assim, né? Agora, a história de Rebeca e de Isaac vai fazer a gente lembrar também de Jesus, tá? Eu nem explorei muito isso aqui no texto, porque senão o texto vai ficar imenso, tá? Imenso. Tem muita coisa para falar mesmo. A história de Isaac e Rebeca também é a história da redenção. Também é a história de como Deus envia seu filho para buscar sua noiva na terra. E aí a gente tem o texto de João, eu esqueci de colocar a referência aqui, né? O texto de João, onde Jesus para buscar a mulher samaritana. E ali nós temos algumas diferenças, por exemplo, Rebeca era uma moça virgem do povo de Deus, né? A samaritana já tinha tido vários maridos, e agora ainda estava em pecado, ela continuava com outra pessoa, ela era abandonada e tudo mais, e Jesus ele vem buscar ela, né? Isaac recebeu Rebeca. A realidade é que a esposa de Cristo ela não está perfeita na terra. Ela é mais parecida de forma mentalmente falando, né, espiritual, ela é mais parecida com a mulher samaritana, né, do que com Rebeca. Mas o resultado final dessa reunião é Rebeca, entende? Nós somos parecidos com a jovem samaritana, a mulher samaritana, mas no futuro Deus vai nos transformar como uma Rebeca, e aí nós vamos receber o noivo, e esse casamento vai ser um casamento perfeito quando Jesus voltar. Então, quando você tem o texto da mulher samaritana, você tem um exemplo, Jesus fazendo esse exemplo acontecer de forma viva, o exemplo de Jacó buscando a sua noiva, sabe? E isso, Jacó como representante da aliança de Deus, ele está ali representando o Messias, né? Jacó era o cabeça que resolveria o problema do mundo, não viria por ele, não viria dele, mas por ele, e aquela esposa representando a igreja. Jesus ele construiu esse cenário de forma proposital, para ensinar como é que Deus buscaria sua esposa, né? E aquela mulher lá no poço, ela era uma mulher pecadora, ela rejeitou de certa forma a mensagem de Deus, ela não quis colaborar com Jesus, ela tinha outras ideias acerca de teologia, e aí Jesus, ele vem, purifica ela com a sua água da vida, que é a sua palavra, e ela se torna limpa como Rebeca, entende? Então, a história de Jesus ali no Evangelho é um ensino prático do que a gente leu em Isaac e Rebeca. Tá vendo como tem muita coisa para falar? Se eu tivesse escrito, eu falaria mais ainda, né? Mas isso é importante ser percebido também. E esse é o trecho mais importante da leitura semanal, mas não é o único, né? A gente tem aqui a mudança da geração, né? A gente vê ali que Abraão, ele constrói uma outra família, ele se casa, né? Ele tem filhos, mas ele sabe que ele vai falecer, e aí ele distribui, ele dá presentes para todos os seus filhos e deixa tudo para Isaac. Isaac é o cabeça da aliança, ele herdou todas as coisas, mas ainda assim Abraão mostra como ele é generoso, dando presentes para os seus outros filhos também, sabe? E essa questão de herança é problemática hoje, né? Há muita briga por causa disso. Até nisso,
Abraão tem a nos ensinar? Ele sabia quem era o cabeça, tudo vai ficar para ele, mas não é por isso que eu não vou abençoar os meus outros filhos. Ele amava Isaac do jeito que ele amava Ismael, do jeito que ele amava os seus novos filhos. Ele amava todos. E sabendo que Isaac era o cabeça, ele prepara isso aí. Essa é a transição da história. A história daqui para frente, ela vai tomar dois rumos diferentes, né? Vai nascer Jacó e vai nascer Esaú. E agora duas nações estão planejadas para concorrer no mundo a respeito da bênção de Deus, mas ainda assim, apenas a nação de Jacó é a nação eleita por Deus. Então, tudo isso vai estar na leitura do texto. Agora, o meu texto preferido do nosso devocional, agora já entrando no devocional, é o texto de Gênesis 24, 15 ao 16. Está aqui na tela, né? Você pode ler comigo. Antes de ler, eu vou convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo. Olha como é que a história está sendo contada, né? Vocês sabem que parte da minha vontade de fazer esse devocional é aprender a contar histórias. Não sei se... Eu queria saber de vocês. Eu melhorei do primeiro vídeo para esse, a maneira como eu conto histórias. Eu quero aprender a contar histórias. Eu quero ser um contador de histórias. É isso. Então, enquanto eu estou aprendendo sobre a vida de Abraão, de Sara, de Isaac, eu também estou aprendendo a contar histórias, que é uma coisa que eu quero fazer, né? Eu gosto muito da ideia de contar histórias, né? Eu até pensei em criar um canal sobre histórias, né? Não sobre como contar histórias, mas eu contando histórias. É uma ideia que eu vou colocar em prática no futuro. Mas, né, tá aí. Mas o texto preferido meu foi a oração ali, né? A oração do servo de Abraão. E o texto diz o seguinte na versão ACF, tá? Eu tenho que até colocar aqui, ó, ACF. E aconteceu que, bem antes que ele terminasse de falar, eis que Rebeca... Não, acho que isso aqui não é ACF, acho que isso aqui é King James, depois eu vou confirmar. E aconteceu que, bem antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida de Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, uma virgem, nem homem algum a conhecia. E ela desceu ao poço e encheu seu cântaro e subiu. Essa é a parte onde você percebe a ligação entre a vontade do homem e a soberania de Deus. Eu gosto muito de ver quando aquilo que eu faço reflete a vontade de Deus. Entende? Porque é um acerto, você acertou. A gente erra o dia todo, né? Você erra toda hora. Quando você acerta, tem que comemorar. Opa, acertei aqui. E é aqui que a gente vê isso no texto, na passagem, né? E o versículo 15 é o versículo para mim que é mais importante, que mostra o resultado da oração, né? Eu li ele aqui pela LTT. Ah, pessoal, eu vou mandar esse arquivo para os membros do canal, como eu disse, tá? Se você quiser ter esse arquivo com o texto todo na mão, seja membro do canal, você vai receber o link do grupo do WhatsApp. E olha só, esses dias entrou uma pessoa no grupo e eu esqueci não, né? Eu não entrei a tempo para aprovar a entrada dela no grupo. E aí a pessoa acabou saindo. Eu perdi o convite da pessoa aqui. Então, às vezes, pessoal, tem um pouco de paciência aí e espera eu aprovar aqui, porque eu tenho que aprovar, né? Eu tenho que aprovar. E se demorar um pouco, tenha paciência, porque eu tenho outras atividades que eu tenho que realizar. Agora, o pessoal aqui me cobrou acesso ao vídeo aqui, ó. Eles querem ter acesso ao vídeo antes do horário, né? Eu vou liberar o acesso para os membros. Os membros vão ter acesso adiantado aos vídeos daqui para frente, tá? Mas o texto da LTT, ele amplia a nossa ideia, né? A LTT da BV Books, tá, pessoal? Eu acabei não mostrando as Bíblias hoje para a gente ser um pouco mais dinâmico aqui, mas eu já mostrei nos vídeos anteriores, né? Eu tenho aqui a LTT, eu leio nela e tal. O texto na LTT do versículo 15 ficou assim, ó. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, e aí o autor da LTT colocou em parênteses para você entender que ali tem uma pausa para explicar, né, quem é Rebeca. A Rebeca, que havia nascido de Betuel, que era... Aqui não tem esse aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu não mando o arquivo antes. Que era filho de Milca, que era esposo de Naor, que era irmão de Abraão. Saía com o cântaro dela sobre o ombro dela. Então, olha, essas repetições aqui, elas não são ruins, não. Elas fazem parte do texto original, tá? Então, ela saía com o cântaro dela mesmo. Tá assim no texto, no ombro dela. Então,
Tudo bem. Ah, poderia ser o ombro de outra pessoa? Não, mas o texto está falando isso. Então é isso que a gente quer ler. Esse é o versículo principal que eu achei, já expliquei para vocês por quê. E aí a BV Books trouxe um comentário que vai ampliar um pouco mais o contexto e a ideia do texto, né? Antes que o servo terminasse de falar, Deus mais que respondeu a sua oração. Mais que respondeu a sua oração com a chegada de Rebeca. Ela não era apenas neta de Naor, irmão de Abraão, e virgem, mas também era muito formosa. Com cortesia e entusiasmo, ela passou no teste do servo. Esse era o teste, tá vendo? O teste foi feito pela oração. Como generosa recompensa por seu ato de bondade, o servo deu a Rebeca um brinco de ouro e 2 braceletes do peso de 10 ciclos de ouro. A família de Rebeca não era pobre, tá, pessoal? Ela não era pobre, ela tinha ali servas que cuidavam dela, né? Mas de alguma forma aquele presente chamou a atenção dela, tá? Ela ficou impressionada com o presente e o irmão dela mais ainda, né? Que o irmão dela já era materialista naquele tempo e quando ele viu, ele cresceu o zoião. Não tem problema nesse caso, fazia parte da vontade de Deus, mas isso que aconteceu. Então, esse comentário aqui da BV Books, da Roma, ficou muito bom, gostei dele. E nesse caso, ela superou as outras Bíblias que eu procurei um comentário diferente, ali não achei. A Roma acabou ajudando mais que as outras nesse caso aqui. Na Bíblia Conselheira, a gente tem um outro comentário que eu achei muito interessante. E eu vou ler para vocês. Geralmente eu não leio esse segundo comentário, tá? Mas hoje eu vou ler para vocês porque para vocês entenderem um pouco do comentário da Conselheira. É uma Bíblia pouco falada, tem vídeo dela aqui no canal, mas ela traz um comentário muito interessante, ó. Veja como a beleza feminina é valorizada e apreciada por Deus. Quantas pessoas acham que a Bíblia é machista, que a Bíblia não se preocupa com essas coisas? E quando na verdade é o contrário. A Bíblia faz questão de mostrar que aquela serva, ela era humilde, ela era bonita, ela era virgem. Uma serva bonita e humilde era virgem, ninguém ainda tinha casado com ela, né? Ela estava guardada para Isaac. E a Bíblia faz questão de mostrar essas coisas, sabe? Como eu falei, às vezes a gente está tão preocupado com as outras coisas que a gente não enxerga essas coisas no texto. E aí alguém chega e convence a gente de que a Bíblia é ruim, de que a Bíblia fala mal da mulher, que não sei o quê. Uma mentira, né? A Bíblia supervaloriza a mulher também. Exemplo de Sara e Rebeca, que são mulheres que vão mudar a história dos seus maridos, tá? Rebeca tem um papel fundamental na história da redenção. Vocês vão ver isso no próximo devocional, tá? E aí ela continua. Também a sua generosidade e a capacidade de iniciativa aparecem. De tal forma que no desenrolar da vida do casal, Rebeca assumirá papel bastante ativo, até suplantando seu marido no direcionamento da história do povo de Israel, ao favorecer o seu filho Jacó. Então, olha só, a Bíblia mostra a mulher desse jeito, entende? Não é uma mulher que é vítima da sociedade, é uma mulher que é bonita, que é batalhadora e que, cara, está ali a favor do plano de Deus, tá? Às vezes mais do que o homem. A mulher, às vezes mais do que o homem, direciona a história do povo de Deus. Aconteceu com Sara e vai acontecer com Rebeca também. Temas do próximo vídeo que você não pode perder aqui no canal. Agora vamos ao devocional. 42 minutos falando, hein, cara? Eu não me arrependo de nenhum minuto. Eu gostei demais de falar sobre isso aqui. Muito bom. É muito bom. É um alívio, né? Então você está sendo aliviado agora também. Ufa, a vida não é só perseguição. E essa é o tema da semana. A leitura semanal mostrou que mesmo que aquela família tenha passado por problemas, tudo terminou bem. Eles passaram por dificuldade, teve guerra, teve briga, teve separação temporária, mas teve, né? Esse é um aspecto da vida que geralmente não paramos para observar. E cabe aqui uma frase que dita por Deus no início de Gênesis, que é muito verdadeira. Se tu fazes o bem, não serás aceito? E se não fazes o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Por que eu trouxe esse texto? Porque a Bíblia mostra que se nós fizermos o bem, nós colheremos o bem. Então, cara, nem tudo é perseguição, nem tudo é problema. Você está fazendo o bem o dia todo? Então Deus vai te abençoar. Isso é prático, isso acontece de fato, tá? Mas às vezes a gente não consegue enxergar. A verdade é que Deus realmente abençoa também nesta terra aquelas pessoas que se dedicam a Ele de verdade. Olha aqui o texto. Se tu fazes o bem,
não serás aceito, é Deus falando para Caim, tá bom? Abel fez o bem, foi aceito, foi abençoado, tá? E Caim? Caim não. Caim se desviou, né? A verdade é que Deus realmente abençoa também nesta terra aquelas pessoas que se dedicam a Ele de verdade. Talvez estejamos experimentando isso hoje mesmo, mas não paramos para descansar na beleza, no romance e no favor dados por Deus. O tempo está curto, as coisas estão acontecendo rápido demais e a nossa ansiedade tira o nosso sono constantemente. Mas para um pouco e veja o que Deus está fazendo na sua vida. Veja o que está acontecendo. Às vezes você que não está. O seu foco é que está te atrapalhando. Eu sei, talvez você não sabe ainda que Deus nos faz o bem para que a gente possa glorificar a Ele. Afinal, né, o texto de Salmo 150 diz o seguinte: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E Ele nos fortalece para que a gente louve a Ele também. No Salmo 149 tem outra verdade a respeito disso, acabei não colocando aqui, mas nós devemos nos alegrar. O Salmo 149 chama Alegre-se em Deus, Israel. Entende? Nós devemos nos alegrar. Não é ficar fugindo, com medo, cansado, o dia todo, achando, nossa, eu vou morrer amanhã. Nossa, vai ter perseguição. Nossa, as coisas estão difíceis. Ah, fulano de tal não gosta de crente. Calma, cara. Calma. Alegre-se em Deus. Tudo vai dar certo. Tudo, na verdade, tudo tá dando certo. Às vezes a nossa perspectiva é que tá errada. E outra coisa, às vezes a gente exagera, tá? A gente quer parecer mais mártir do que é. A gente quer parecer mais sofredor do que realmente é. E isso nos priva da parte bela da vida que Deus nos proporciona. Graças a Deus, nós lemos sobre o casamento de Isaac essa semana. A história serviu como um alívio, um momento de descanso em que podemos parar, observar como Deus tem nos abençoado e glorificá-lo também por essa beleza, pela bondade, pelo amor que ele demonstra para cada um de nós todos os dias, todos os dias. Nós sabemos que mesmo estando em uma situação diferente de Abraão, nem todo mundo consegue encher 10 camelos de ouro. Nem todo mundo consegue, né? Eu acho que eu consigo só uns 5, no máximo. Mentira. Consigo encher nem a minha mão. A minha aliança, ela é de aço, sei lá como é que é o nome. É óbvio que eu não consigo encher nem minha mão de ouro. É óbvio que pouca gente está na situação de Abraão. Mas a gente pode olhar para Deus e saber que por seu amor, pela sua misericórdia, Deus está sorrindo para a gente. Temos paz com Deus. Por Jesus temos paz com Deus. Esta é a grande verdade. Dependente da sua situação, ter paz com Deus já é a maior coisa que vai acontecer na sua vida. E isso deve ser comemorado. Isso deve ser aproveitado, isso deve ser vivido, tá bom? E às vezes a gente não vive. E é verdade mesmo que o mundo está beirando ao caos. É verdade. Muita coisa ruim pode acontecer esse ano ou ano que vem. Nós não estamos bem. Não estamos bem. Crentes e ímpios não estamos bem. Os jornais mostram isso todos os dias, mas ainda neste caos, Deus continua abençoando aquele povo que segue vivendo pela fé, mesmo em momento de caos. Estes descansarão, mesmo que sejam brevemente atribulados. Terão dias ruins, temos dias ruins, mas Deus não nos privará das coisas belas de verdade que a vida tem. Por mais que o mundo nos odeie, a gente precisa admitir que nós vivemos muito bem nessa terra por causa do amor e da misericórdia de Deus. E aí, para encerrar o nosso devocional, eu lembrei do texto de Lamentações, né? Lamentações tem textos assim no final dele, né? O início ele é triste, é trágico, mas ele termina com consolo. E o autor, ele vai lá no capítulo 3 escrever da seguinte forma: é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Não é pelas suas conquistas que você não é consumido. Não falta comida na sua casa por causa do seu trabalho. Não é porque você é bom, é porque Deus é misericordioso com você, sabe? Não deixa que você pereça e nem Ele mesmo faz isso com você. A gente tem que ter essa mente, sabe? É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O Senhor é a minha porção. E diz a minha alma,
A minha alma fala isso, é de Deus que vem aquilo que eu preciso. O Senhor é a minha porção. Portanto, eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Para a alma que o busca, isso é bom. Que um homem deve confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. Quando o profeta fala isso, ele está falando sobre tudo. A nação de Israel tinha caído completamente. O povo de Deus estava mergulhado em idolatria. Os reis estavam mergulhados em idolatria. O sacerdote estava mergulhado, levando o povo à idolatria. Tava uma verdadeira desgraça, que é o contrário de graça. E aí o profeta olha para tudo isso e pensa, cara, num cenário desse, Deus não nos consome porque é misericordioso. A nossa esperança está em Deus. Sabe, a bondade de Deus se revela a cada dia. Deus é que nos alimenta, porque nós não merecemos nada. Mas a gente vive isso. Agora, você está vivendo isso? Ou você está com medo o tempo todo? Ou você está preocupado o tempo todo? Ah, teoria de conspiração aqui, teoria de conspiração ali, vai ter guerra, é doença, é vírus, é não sei o quê. Parece que virou o inferno. O planeta Terra parece que virou o inferno já. Você está no inferno. Não, você não está no inferno. É que você está observando demais as coisas difíceis e não está vivendo isso o que o autor de Lamentações te manda viver. Eu quero viver assim a partir de hoje. Você quer? Eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus, obviamente, mas eu vou fazer com mais força, sabendo que eu não estou sozinho, sabendo que Deus está comigo. Afinal de contas, se eu conseguir gravar esse vídeo, é porque ele foi misericordioso, sabe? Eu não estou fazendo um favor para Deus, pelo contrário, né? Ele foi misericordioso comigo e permitiu que eu fizesse isso. E é ele quem faz favores pra gente, né? É difícil, algumas pessoas acham que realmente Deus precisam delas, quando na verdade a Bíblia está falando lá, ó, é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Essa semana a gente vai dedicar à nossa família. É isso que a gente vai fazer. Vamos descansar um pouco, né? A gente vai procurar na nossa família a manifestação da graça de Deus. Olha para as pessoas que estão à sua volta. Eu não conheço elas, nem talvez elas não conheçam a Deus, mas elas são a manifestação da graça de Deus na sua vida. Aproveite para desfrutar melhor as pessoas que estão à sua volta. Deixe-a saber, olha só, o princípio aqui da bondade e o princípio da generosidade. Deixe essas pessoas saber que elas são uma bênção de Deus na sua vida. Fala, caraca, você é uma bênção para mim. Deus te mandou me abençoar. Fale pro seu filho, fala pra sua esposa, fala pra sua sogra, pra sua mãe, pra quem tá do seu lado, sabe? Façam eles perceberem que Deus está usando eles para o seu bem também. Enfim, viva. Eu até coloquei com uma palavra separada. Viva um pouco. Respire um pouco de toda a beleza que Deus colocou na sua vida. Se parecer difícil, olhe melhor. Eu sei que muita gente não vai conseguir entender isso. Olhe melhor. Às vezes deixamos de olhar como deveríamos e passamos a comparar as situações, o que é pecado. A minha vida jamais será como a vida de Abraão. Então eu não posso tentar equilibrar as coisas. Eu nunca vou ser abençoado como Abraão foi, como Isaac foi. Mas o que Deus me dá? Eu tenho que olhar para mim, né? Eu não tenho que olhar para ele. As comparações que o mundo moderno faz são pecados, tá? Eles nos levam ao pecado. Falando de tal, tem uma vida tão boa. Todo fim de semana ele está na praia. Todo fim de semana ele está em um lugar diferente do mundo. Nossa, Deus abençoa mais ele do que você, do que eu. Não. Essa comparação é pecaminosa, sabe? Olhe para você. Seja grato pelo que Deus te deu, sem invejar o que Ele deu às outras pessoas. É um desafio para muita gente, hein? Isso aqui vai ser um desafio. Nós temos 2 desafios essa semana aqui para a gente colocar em prática durante toda a semana. E na semana que vem nós vamos voltar aqui no canal falar sobre a história de Jacó, o início da história de Jacó. Você vai estudar Gênesis 25 até Gênesis 27, 46. Parece pequeno, né? Mas olha só, 27 tem 46 versículos, não se esqueça disso. Aqui no nosso arquivo a gente tem os passos ali, mas é só estudar de Gênesis 25 até 27, 46. Semana que vem nós vamos vir aqui falar
As coisas vão ficar um pouco mais avançadas daqui para frente, é necessário que fiquem, e a gente vai falar tudo. Vamos ao fundo de todo o estudo. Esse foi o devocional semanal com vocês. Tem outros vídeos aqui no canal. Saiu um vídeo aqui no canal sobre teologia sistemática, ó, assista também. E, enfim, tem os outros devocionais semanais aqui também. Você acha que esse vídeo é interessante? Você compartilharia ele para outras pessoas? Então compartilha, meu filho. Compartilha porque vai ajudar a gente a crescer também. Fica com Deus, até o próximo vídeo e tchau.